Olá, seja muito bem-vinda ao workshop dos exames laboratoriais na estética. Eu sou Júlia Almeida, eu sou dentista e biomédica esteta e nessa série de 3 aulas eu vou te mostrar o passo a passo para você descobrir o que fazer para avaliar o seu paciente de forma integrativa, entregar melhores resultados estéticos em 98% dos casos e ser reconhecida no mercado. Tudo isso através da interpretação dos exames laboratoriais na estética, avaliados de acordo com os valores ideais. Mesmo que você não tenha experiência em exames laboratoriais. Não tinha conhecimento dos exames laboratoriais e como isso podia ajudar os meus pacientes nos tratamentos estéticos, e depois eu tive muito mais resultados com os meus pacientes. Hoje os tratamentos são bem mais efetivos. Esse conhecimento me dá segurança, capacidade para, na maioria das vezes, só de olhar, bater o olho ali no resultado do exame, eu já saber desvio, que conduta tomar, como resolver aquele problema, como orientar aquele paciente e o melhor, todos os nossos procedimentos que a gente vai fazer naquele paciente, eles terão resultados melhores e mais duradouros. Eu aprendi a olhar para os exames das minhas pacientes e saber o que está acontecendo com elas. Isso é incrível, que os seus exames dizem quem você é. A sua pele diz quem você é, né? E a partir disso, a gente tem uma autoridade, a gente tem... elas confiam na gente, né? E desde o início que eu comecei a trabalhar com a estética integrativa, eu vi que tinha algo a mais. Não era simplesmente passar um creme no rosto, um peeling e só, né? Não, vai muito além. É você enxergar o ser humano por dentro. Esses alunos, eles só conseguiram avaliar seu paciente de forma integrativa, entregar melhores resultados estéticos em até 98% dos casos e ser reconhecida no mercado por causa dos exames laboratoriais. Talvez eu seja um pouco parecida com você. Eu só queria ter a minha clínica de estética e que ela fosse lucrativa e, claro, ser reconhecida pelas minhas clientes como a melhor esteta da minha região. Mas antes de começar a primeira aula, deixa eu te dizer como tudo isso começou. Porque afinal, nenhuma estratégia surge assim do nada, não é verdade? Nessa época, eu sonhava em ter a minha clínica com a agenda lotada e ser reconhecida como a melhor profissional da estética da minha região. Só que eu achava que era só continuar estudando, realizando os procedimentos, realizando os inúmeros protocolos que eu aprendi aí nos cursos da vida, que tudo viria com naturalidade. Vou te confessar que sou um pouco teimosa com algumas coisas. Mas quem não é, não é verdade? Às vezes eu sou tão teimosa que eu preciso pagar para ver. Mas aí, também, depois que eu aprendi, eu costumo a não errar mais. Você também é assim? Enquanto eu me tornava uma profissional esteta, eu comecei a ter problemas de pele. Eu tive dermatite, diagnosticada por muitos como dermatite atópica. Meu pai me dizia que era alergia a pelos de cachorros. E de tanto ele falar isso, eu absorvi como verdade e aceitei que eu teria então a minha pele feia para sempre. Pois eu não iria abrir mão dos meus cachorros. Gente, eu tenho 7 Yorkshires em casa. Eles sobem no sofá, sobem na minha cama. Eles são assim meus bens mais preciosos. Impossível imaginar a minha vida sem eles. Nessa época, a minha pele ela já não atendia mais aos meus padrões. Não condizia com a idade visual, com o status, com a aparência que eu queria passar para os meus pacientes. Pois como que eu iria realizar procedimentos estéticos se eu não estava nos padrões de beleza? Como que eu iria vender uma pele bonita, vistosa, saudável, se a minha própria pele não era assim? Eu já estava realizando vários procedimentos estéticos em mim e em minhas pacientes e nem pensava na existência de exames laboratoriais, nem o quanto que eles poderiam me ajudar.
Até que, envergonhada por causa de minha dermatite atópica, e eu louca querendo encontrar uma solução para ela, procurei mais uma vez a ajuda de uma dermatologista. E essa, sabendo do meu histórico de fazenda, animais, cachorros, fez algo que ninguém havia feito por mim. Foi nesse ponto da minha vida que tudo começou a fazer sentido. Foi quando ela solicitou exames de imunologia para diagnosticar o motivo da minha dermatite. Foi a primeira vez que alguém me solicitou exames. Ela solicitou exames de alergia a pelos de cachorro, pelos de vaca, cavalos, fezes de cachorro, xixi, poeira, ácaros. E por incrível que pareça, eu não era alérgica a nada. E novamente voltei para o diagnóstico de dermatite atópica. Aquela que, quando não se tem uma explicação plausível, é dermatite atópica. Nesse momento, eu tive uma ideia, uma grande ideia. Aliás, eu tive a segunda ideia também, que foi muito melhor que a primeira. Se a dermatologista solicitou exames de alergia para descobrir a causa da minha dermatite, eu, sendo biomédica e entendendo de exames, resolvi fazer um check-up meu. Estetas. Quando eu peguei o resultado dos meus exames, eu estava muito pior do que algum dia eu pude imaginar. Eu estava inflamada, com hipotiroidismo, anêmica, menopausada bioquimicamente, com inflamação intestinal, deficiência de um monte de nutrientes. E se não bastasse, eu ainda apresentava candidíase por repetição. Eu literalmente estava mal. Ali eu quase enlouqueci. Pensei em desistir e eu me perguntava, como? Como que eu vou trabalhar com procedimento estético se eu tenho tudo isso de errado e ainda tenho dermatite? E olha, esteta, que eu faço o meu acompanhamento anual com a minha gineco. E ela solicita um monte de exames de sangue, de fezes, de urina, ultrassom, e sempre me dizia que estava tudo normal. E eu acreditei. A partir daí, eu iniciei uma corrida contra o tempo para adquirir conhecimentos e melhorar minha saúde. Eu fui estudar o porquê que, mesmo eu tendo uma alimentação saudável, sim, eu julgava ser saudável. Eu estava toda zicada. E aí eu entendi exatamente onde eu estava errando e o que eu precisava fazer para reverter o problema. A partir daí eu pensei, e foi aí que veio a segunda grande ideia. E se eu inserir essa etapa de solicitação de exames antes de realizar o procedimento? Eu só tinha a ganhar. Primeiro, eu estava mais confiante em alcançar o resultado do meu cliente. Consequentemente, eu teria mais clientes satisfeitos que me indicariam para outros pacientes e isso me fortaleceria como um profissional reconhecida na minha região. Genial, não é? E eu comecei a introduzir a avaliação com exames laboratoriais nos meus pacientes. Mas nessa época eu tive muito medo. Eu tinha uma crença limitante e pensava, será que a partir do momento que eu solicitar exames laboratoriais, meus pacientes vão me trocar por outro profissional? Será que meus clientes estão preparados para isso? Como que será a aceitação deles em relação à solicitação de exames? Mas eu resolvi arriscar. Eu comecei a solicitar os exames laboratoriais e colocar em prática tudo que eu havia aprendido com os meus estudos. Eu fiz e deu certo. Agora, avalio meus pacientes de forma integrativa. Eu entrego melhores resultados estéticos
e eu sou reconhecida no mercado. Tudo isso através da interpretação dos exames laboratoriais na estética, avaliados de acordo com os valores ideais. Hoje, meus pacientes saem do consultório felizes da vida e me indicam para suas amigas, seus parentes, para os seus vizinhos. E isso é lindo! Bem, mas quando fui olhar o mercado, o mundo lá fora, as profissionais estetas, que teoricamente são minhas concorrentes, eu comecei a perceber que elas não solicitam exames laboratoriais a seus pacientes, por achar que não têm conhecimento técnico ou que nem podem solicitar exames laboratoriais. Conforme você pode ver nesse vídeo da esteticista Juliane. Eu não me sentia segura o suficiente. Eu já tinha um conhecimento a respeito do melasma, mas eu não tinha a segurança, né, de que aquilo era realmente algo que é transformador, né? Muitas vezes a gente não acredita no potencial que a gente tem, porque a gente fala, mas todo mundo deve saber disso, e não, né? As pessoas chegam e falam, e ficam impressionadas com tudo aquilo que você fala, e eu acho que isso faz parte também do nosso crescimento, o degrau a degrau, para a gente adquirir autoconfiança, falar, não, eu entendo disso aqui, e eu posso ajudar outras pessoas com o meu conhecimento. Sim, você pode solicitar exames laboratoriais. Vou te explicar isso um pouquinho mais para frente. Muitos profissionais da estética nem sabem dessa possibilidade de avaliar seus pacientes de forma integrativa, através dos exames laboratoriais. E as que sabem não fazem ideia de como introduzir na prática esse conhecimento dos exames. E as muitas poucas que fazem, cobram valores baixíssimos e não sabem interpretar da maneira correta. Não utilizam os valores ideais. E isso faz com que o seu cliente já tenha uma percepção logo de cara que você é uma profissional de baixo valor. Eu estava vendo estetas colocando desculpa na concorrência, que aliás é uma ótima desculpa, mas não deixa de ser uma desculpa. Veja só esse vídeo do Gleidson. Ele também tinha concorrências. É muito difícil a gente que não tem experiência, não tem nome, não tem ninguém para te indicar, falar, vai nele que é bom, ele faz isso. Então, eu mesmo não tinha essa segurança, porque a gente não tinha experiência nenhuma. Eu tinha X conhecimento, mas não tinha essa vivência clínica, etc e tal. Tem concorrência? Tem! Mas eu via estetas não conseguindo crescer financeiramente por baixa rotatividade de clientes, pouco reconhecimento profissional e achando que o problema está na quantidade de profissionais. Mas olha só o que a Michele, esteticista, tem para te falar sobre isso. Quando você cobra pelo que você está entregando para ele, pela consulta que você está fazendo, que você gera essa questão de autoridade perante seu paciente, ele entende o valor que você tem. E é muito mais fácil ele retornar, porque ele vai comparar o que você entregou para ele, com o teu conhecimento, com a tua explicação, porque você vai entregar muito mais, porque você tem conhecimento, você sabe o que você está falando, você está entregando para ele caminhos para onde ele deve caminhar, né, para que ele tenha saúde, para que ele tenha resultado estético, né, eu falo em relação a resultados estéticos por conta de ser esteticista, de trabalhar com resultados estéticos, né, o paciente vem querendo rejuvenescimento, vem querendo melhorar melasma, enfim, vem tratar acne, né, então a gente tem que ter noção do que está por trás de tudo isso, né, então essas disfunções, elas estão nos comunicando algo, e a gente consegue, com a avaliação dos exames, entender o que essa disfunção está nos falando. Quando a gente entrega isso para o paciente, mostra para ele, olha, está aqui a causa, o exame está mostrando, a gente gera valor, a gente gera autoridade e com certeza o paciente vai retornar. Ele pode até sair dali da sua clínica e passar com uma outra profissional, ver a diferença, poxa, a Michele me falou coisas
que essa daqui não me falou nada, só olhou meu rosto, mandou passar isso, aquilo e pronto. Não, então eu vou voltar lá na Michelle, porque eu senti confiança no que ela me falou. A gente gera essa confiança para o paciente, porque a gente consegue entregar para ele e mostrar para ele, através dos exames, aonde que a gente tem que melhorar para que tudo flua no tratamento, né? Então a gente se torna autoridade e é muito mais fácil esse paciente retornar para nós. E na verdade, o problema não é esse. O problema é que você não fez o dever de casa para ser reconhecida como uma profissional esteta. Concorda comigo? A partir do momento que você é reconhecida, pode ter 1000 profissionais na sua região. Mas se você é a escolhida, não existe concorrência. E pronto, está resolvido. Eu estava vendo estetas com medo por acharem que o problema estava na alta concorrência. Enquanto, na verdade, quando você domina a interpretação dos exames laboratoriais, a concorrência fica com medo de você. E é aí, analisando o que eu fazia na clínica, como isso alavancou todo o processo, desde a primeira vez que o cliente aparecia até o resultado final, que eu encontrei uma maneira de ajudar. Foi então que eu comecei a criar um método que realmente ajudasse estetas a avaliar seu paciente de forma integrativa, a entregar melhores resultados estéticos em 98% dos casos e ser reconhecida no mercado. Ninguém havia me ensinado sobre exames laboratoriais na estética, muito menos sobre valores ideais. Eu não falo sobre protocolos estéticos e nem você precisa de 10 sessões disso ou X sessões daquilo. Não, nunca. Essa informação sobre vendas de serviço estético, ele pode ter com qualquer um de graça. O paciente não precisa pagar por isso. Quando o paciente ele me procura, eu avalio as funções metabólicas dele. Eu suplemento o que é necessário. Eu ajusto toda a homeostase. Devolvo a qualidade de vida, a saúde dele. E como consequência, eu resolvo a disfunção estética dele. E é por isso que ele me procura, porque eu sei avaliá-lo de forma integrativa. Eu sei achar a causa da disfunção estética dele. E é por isso que ele paga consulta para mim. Sim, eu cobro consulta, sim. E eles pagam, e pagam felizes e satisfeitos, e ainda me indica para outras pessoas. Agora, eu estou dividindo tudo isso com você. E por quê? Porque eu estou cansada dessa briga de conselhos boba, onde só poucos profissionais se acham no direito de solicitar exames laboratoriais. Enquanto é uma prerrogativa que qualquer profissional, qualquer ser humano pode solicitar exame laboratorial. Isso mesmo, você não escutou errado. Qualquer profissional da área da saúde, qualquer ser humano pode sim solicitar exames laboratoriais. Eu tô aqui para te ajudar a mudar esse jogo e te mostrar os caminhos possíveis para que você descubra como avaliar os seus pacientes de forma integrativa. Como que você pode entregar melhores resultados estéticos em até 98% dos casos e ser reconhecida no mercado estético. Deixa eu te contar uma coisa. Uma situação que passei e que foi de grande aprendizado. Uma vez eu fiz um procedimento de eletrocautério em uma paciente na região de todo o rosto, pescoço e colo. E eu lembro perfeitamente desse caso. Eu cobrei R$5.000 e a paciente me pagou à vista. E é claro que eu fiquei extremamente feliz. Eu fiz o procedimento e ela ficou de retornar 45 dias depois. Quando essa paciente retornou, eu assustei, pois ela estava mais envelhecida, mais feia,
mais manchada do que quando me procurou. Eu, totalmente sem argumento, muito abalada, pensei: é agora ou nunca que os exames laboratoriais vão me salvar ou vão me afundar de vez. E graças a Deus, eles me salvaram. Eu consegui mostrar para a paciente, através dos resultados dos exames, várias disfunções metabólicas que ela possuía, que atrapalhou eu entregar um bom resultado estético. E um desses exames é o que nós vamos destrinchar até o final desse vídeo. Eu tive uma outra situação logo no início da introdução dos exames laboratoriais em minhas avaliações que também me marcou. Uma paciente minha, ela trouxe a mãe para uma avaliação comigo. E a sua queixa principal era olheiras. E a mesma relatou que já havia tentado de tudo, passado com diferentes profissionais, mas sem resposta positiva. E eu pensei: excelente momento para eu solicitar os exames laboratoriais. E não é que os exames me mostraram que a paciente estava com diversas alterações metabólicas? Nessa foto aqui que você está vendo, é essa paciente antes de iniciarmos qualquer conduta. E nessa segunda foto, 35 dias depois de iniciar com recursos para reorganizar as funções metabólicas dela. Detalhe, eu não fiz nenhum procedimento estético, apenas devolvi a homeostase do organismo dela. Com isso, eu aprendi a lição e desde então eu passei a solicitar exames laboratoriais para todos os meus pacientes. Enfim, colocando em prática todos os aprendizados de anos de estudos, de mais de 180 artigos científicos, vários livros de temas relacionados, eu me libertei da minha indesejada dermatite atópica. E acompanhando vários pacientes com diferentes queixas de disfunções estéticas e tendo esse olhar integrativo baseado nos exames laboratoriais, eu consegui resolver o problema deles em mais de 98% dos casos. E eu não somente entreguei melhores resultados estéticos, mas conquistei a confiança, o reconhecimento. Eu fortaleci a minha credibilidade. Eu só consegui enxergar todas essas possibilidades por causa dos exames laboratoriais, porque eu resolvi avaliar a fundo, analisar de verdade. Tudo isso que eu deveria ter feito lá atrás, lá no início da minha carreira, mas que infelizmente ninguém havia me ensinado. Ninguém havia me ensinado sobre exames laboratoriais na estética, muito menos sobre valores ideais e o quanto que isso é importante para que se consiga entregar melhores resultados estéticos. Avaliar o paciente de forma integrativa, antigamente não se falava sobre isso. Hoje, os profissionais e até mesmo os pacientes, eles já estão mais conscientizados em relação a isso e os próprios pacientes, eles estão procurando profissionais que saibam avaliar e trabalhar de forma integrativa. Em 2020, com o estouro da pandemia, eu também tive medo. Clínica fechada, contas que não paravam de chegar, país em crise econômica. A insegurança estava no olhar de cada um. Foi aí que me surgiu uma nova oportunidade e eu comecei a realizar consultas online e divulgar ainda mais o meu trabalho. Com isso, eu não somente saí da crise, como eu expandi ainda mais os meus atendimentos. Com tudo que aprendi, hoje, além de entregar melhores resultados estéticos, eu consigo cuidar melhor da saúde dos meus pais, que já são de idade. A minha mãe, ela tem histórico de câncer, doença cardiovascular e Alzheimer na família. O meu pai, ele tem fibrose pulmonar,
refluxo intenso, tomava 1 milhão de medicamentos que aumentava ainda mais a sua inflamação subclínica, o seu estresse oxidativo, o seu envelhecimento precoce. Hoje, eu consigo acompanhar a saúde deles através dos exames laboratoriais. E tenho um orgulho danado de dizer que a saúde deles hoje está muito melhor do que há 10 anos atrás. Hoje, eu sei avaliar o paciente de forma integrativa. Hoje, eu entrego melhores resultados estéticos em 98% dos meus casos e eu posso sim dizer que eu sou reconhecida e respeitada no mercado. Eu entendi que o meu propósito de vida é levar esse conhecimento dos exames laboratoriais avaliados de acordo com os valores ideais ao maior número de profissionais da estética. Então agora, vamos falar sobre como avaliar seu paciente de forma integrativa, entregar aí melhores resultados estéticos em até 98% dos casos e ser reconhecida no mercado. O número de profissionais estetas e a procura por procedimentos estéticos estão aumentando em uma velocidade avassaladora. Ou você, esteta, entrega melhores resultados estéticos ou você fica para trás. Acredite, nada é por acaso. E se você está participando desta semana, é porque você quer entregar melhores resultados estéticos a seus pacientes e ser reconhecida nesse mercado tão competitivo. E eu vou te ajudar. E para começar a sua jornada através dos exames laboratoriais na estética, eu quero te ensinar sobre o eritrograma, que é a parte vermelha do exame de hemograma. Aqui eu vou te falar apenas um exame dentre vários exames que você pode solicitar para o seu paciente. Eu vou te passar isso aqui para você ver como você pode mudar aí o seu jogo. Nós vamos discutir o caso clínico dessa primeira paciente, do eletrocautério. Essa paciente que tinha anemia, que ela estava com nível de estresse oxidativo alto e ela estava muito inflamada. Esteta, então já esteja aí, já pega o exame de hemogramas e vamos começar a destrinchar essa tarefa junto. O exame de hemograma, ele é dividido em 3 partes. A parte de eritrograma, que é a série vermelha, a parte de leucócitos, que é a série branca, e a parte de plaquetas, que também é conhecida como parte amarela. O que nós vamos discutir agora com você é a parte do eritrograma, a série vermelha do exame de hemograma. E nós vamos discutir esse exame porque foi o que deu alterado naquela paciente que eu realizei o eletrocautério e não deu bom. Então eu quero explicar para vocês o porquê que isso aconteceu. Então vamos lá. Com o exame de hemogramas em mãos, o primeiro analito que vocês vão olhar é os eritrócitos, que também é chamado de hemácias. As hemácias são as células sanguíneas do nosso corpo. São as células que levam o oxigênio. Dentro das hemácias, nós temos a hemoglobina que carrega o oxigênio. Então, ela é responsável em levar nutrientes e oxigênio por todos os nossos órgãos e tecidos. E a hemácia, as hemácias, para que elas consigam ter uma circulação favorável, o nosso sangue ele precisa de ter uma concentração ideal. Ou seja, ele não pode estar nem hemoconcentrado e nem hemodiluído. Vamos entender isso melhor. Essa minha paciente, ela está apresentando 2,31 de hemácias, ou seja, 2.310.000 hemácias. O valor de referência de hemácias para a mulher é de 3,9 a 5,3. E o valor ideal, ou seja, o valor que eu gostaria que a minha paciente estivesse, é entre 3,9 a 4,6. Ou seja, se essa minha paciente está apresentando 2,31, é uma paciente que está em um quadro de poucas hemácias. Ela está tendo uma diminuição de hemácias. Se nós temos poucas hemácias, consequentemente, nós temos poucas células para levar oxigênios para o tecido.
para levar nutrientes para os tecidos. Isso justifica o porquê que a minha paciente não teve uma resposta favorável no meu procedimento de eletrocautério. Outro analito que tem abaixo aí do número total de hemácias é a hemoglobina. Hemoglobina é a molécula que carrega o oxigênio, que transporta aí o oxigênio. Quando nós temos baixa de hemoglobina, nós temos deficiência de oxigenação. E olha que interessante, essa minha paciente, ela está apresentando 9,2 de hemoglobina. O valor de referência para mulheres é de 12 a 16. Os valores ideais que eu gostaria que essa paciente estivesse é 13,5 a 15,5. Ou seja, uma paciente que tem 9,2 de hemoglobina, ela está praticamente 4 pontos abaixo do valor ideal, do valor que eu gostaria. Ou seja, ela não está nutrindo de oxigênio os tecidos de forma satisfatória. Mais um fator para contribuir com o meu insucesso de eletrocautério, porque se a paciente não está oxigenando, ela não vai ter subsídios para conseguir fazer uma reparação tecidual de forma satisfatória. Um outro analito que nós temos aí abaixo da hemoglobina é o hematócrito. O hematócrito, ele tem como função nos passar a concentração de células e líquidos do nosso sangue. Porque o sangue, ele é composto por plasma, que é a parte líquida, e pelas células, que são os elementos figurados. Para que o líquido consiga circular pela corrente sanguínea de forma satisfatória, sem atrito, nós precisamos de ter um equilíbrio entre as células e um equilíbrio entre a parte líquida. Essa paciente está apresentando um hematócrito de 28,6. O valor de referência para as mulheres são de 36 a 48. Ou seja, ela está com 28, ela está muito abaixo do valor de referência. E eu gostaria que essa paciente estivesse com pelo menos entre 36 a 46. Ou seja, se ela está com 26, o que isso está me dizendo? Que ela tem pouquíssimas células, pouquíssimas hemácias, comparado à quantidade de líquido. Seria o famoso sangue ralo, que seria o sangue hemodiluído. Um sangue ralo, essa paciente não está entregando os nutrientes. Mais um fator que vai somar aí para ajudar no meu insucesso do eletrocautério. E aí vamos continuar aí no eritrograma. O outro analito é o VCM, que é o volume corpuscular médio. O que isso está querendo me dizer? Qual que é o tamanho da hemácia? Por quê? Porque se eu tenho células muito grandes, isso me dá o indicativo de que está faltando alguns tipos de nutrientes. Se eu tenho hemácias muito pequenininhas, me dá a característica de que essa paciente pode estar tendo a carência de outros nutrientes. No meu caso, essa paciente está apresentando um tamanho de hemácias de 108. O valor de referência é de 76 a 100. E o valor que eu gostaria que ela estivesse, que é o valor ideal, é de 88 a 92. Ou seja, se ela está apresentando um valor de 108, as hemácias dessa paciente estão muito maiores do que o que eu gostaria. Ou seja, isso me dá indicativos de que essa paciente está com deficiência de vitaminas do complexo B, principalmente B6, B9 e B12. E olha que interessante. Quando a gente realiza eletrocautério de uma paciente, a gente causa a morte celular. E o que a gente espera? Que o organismo se recupere, se regenere, produzindo novas células. E a partir daí, nós tenhamos a produção de colágeno, elastina e uma pele mais saudável, mais rejuvenescida, correto? Como a minha paciente está com deficiência de B9, ela está com carência do principal nutrientes para a gente ter multiplicação de células. Eu necessito da B9 para que a minha célula sofra mitose. Então, essa paciente com esse grau de aumento de hemácias me deixa muito claro mais um parâmetro do porquê que eu não tive sucesso no meu procedimento de eletrocautério.
porque está faltando o nutriente-chave para que ela consiga produzir novas células, multiplicar, dividir novas células. Ela não vai conseguir ter uma renovação celular faltando esse nutriente. Dando sequência, o outro analito abaixo desse é o HCM, que é hemoglobina corpuscular média. Esse parâmetro me mostra o quanto vermelho está a célula. Por quê? Porque a hemoglobina, ela é vermelha. Então a minha célula está quanto vermelha? Muito vermelha ou pouco vermelha? Está desbotada. Nesse caso, a paciente está apresentando um HCM de 36. O valor de referência para as mulheres é entre 27 a 33. E eu gostaria que essa paciente estivesse entre os valores de 28 a 32. Ou seja, se ela está 36, ela está até acima do valor que eu gostaria. O outro analito é o CHCM, concentração de hemoglobina corpuscular média. O que esse nome complicado quer dizer? O quanto pesa aquela hemoglobina. Porque eu preciso de saber se aquela hemoglobina está pesada satisfatória, se ela está funcional satisfatória ou se ela está muito leve. Nesse caso, a paciente está apresentando um CHCM de 32,2. Eu gostaria que ela estivesse entre os 33 a 35. E o valor de referência, que é aquele laudo que vem no laboratório, é de 32 a 36. Ou seja, essa paciente está com um valor abaixo do que eu gostaria. Se eu for pensar que a hemoglobina dela é uma hemoglobina de 9, isso justifica o porquê que ela está com uma hemoglobina tão leve, uma hemácia tão leve. Está faltando hemoglobina aí dentro dessa célula. O último fator que nós vamos discutir dentro do eritograma é o RDW. O RDW, ele me fala a amplitude de distribuição aí dos glóbulos vermelhos. O que o RDW ele consegue me falar? Imagina assim, nós temos uma fábrica de tampinhas. O que a gente espera dessa fábrica de tampinhas? Que todas as tampinhas sejam produzidas do mesmo tamanho e do mesmo formato, correto? Então, esse RDW, ele é um parâmetro de extrema importância e que as pessoas, elas não dão importância a esse analito. Mas olha só, esse RDW está querendo me dizer como que está o controle de qualidade da minha medula. Se a nossa medula está liberando hemácias do mesmo tamanho, do mesmo formato. Se eu começo a ver que tem células de diferentes tamanhos sendo liberadas na corrente sanguínea, eu começo a pensar que a minha medula, por algum motivo, está com controle de qualidade alterado, porque as hemácias estão mudadas. Então esse RDW, ele consegue me falar como que está o padrão de qualidade da produção das minhas hemácias. E o mais engraçado, quanto mais elevado estiver esse RDW, maior é o estresse oxidativo dessa paciente. Agora veja bem, essa minha paciente está apresentando um RDW de 19,4. O valor de referência para esse analito é de 11,5 a 14,5. Eu gostaria que essa paciente estivesse com o limite mais próximo do inferior. Por quê? Quanto mais próximo do inferior estiver, mais significa que a minha medula está entregando hemácias do mesmo tamanho, do mesmo formato. Essa paciente está com 19, ou seja, está muito acima do valor de referência. Então isso significa que o estresse oxidativo dela está muito alto. Mais um parâmetro para me ajudar a meu favor o porquê que o eletrocautério dela não teve sucesso. Então, estetas, esse foi apenas um exame que eu trouxe para apresentar para você sobre a importância que nós precisamos de ter em usar os exames de acordo com os valores ideais para que a gente consiga resolver a situação do paciente e entregar melhores resultados estéticos. Sendo assim, esse é apenas um dos exames. Nós temos vários exames e para essa paciente
foi solicitado muitos, a grande maioria deles estava alterado, o que ajudou na minha defesa do porquê que eu não obtive resultado satisfatório. Viu a diferença dessa abordagem? Percebe que os pacientes eles estão procurando por profissionais que possuem esse tipo de conhecimento e que conseguem explicar para eles o motivo da causa da disfunção estética dele? Ficou claro para você que esse será o seu grande diferencial no mercado? Isso é totalmente diferente de você falar: você precisa de 10 sessões de ultrassom, 5 sessões de intradermoterapia. Você vai gastar X reais e vamos finalizar o seu protocolo em 2, 3 meses. O jeito que você hoje utiliza para avaliar o seu paciente, a sua anamnese, o jeito que você aborda e conduz o seu paciente está ultrapassado. Você precisa começar a avaliar o seu paciente de forma integrativa. Você precisa fazer a diferença na vida dos seus pacientes. Se você continuar realizando protocolos em seus pacientes sem se preocupar em descobrir a causa da disfunção estética, você continuará não entregando bons resultados estéticos e continuará tendo poucos pacientes e contando com a sorte de fechar ou não um tratamento. E te falo mais. O jeito que você trabalha hoje, você só vende procedimentos para aqueles pacientes que já saíram de casa dispostos a realizar aquele determinado procedimento, pois o seu poder de convencimento e argumentos é zero. Desta forma, e se continuar agindo assim, o paciente vai sim buscar preço e não qualidade, pois o que você faz, todos fazem e ainda mais barato. A partir de agora, uma vez que você já possui o conhecimento e o entendimento sobre a importância dos exames laboratoriais e sabe o quanto esse conhecimento vai agregar valor à sua formação, uma vez que você já entendeu que a sua postura, o seu conhecimento e a forma como você passa a informação é que vai fazer com que você se destaque e se torne o profissional de primeira escolha do seu paciente e, principalmente agora, que você já sabe uma parte do exame de hemograma, cabe a você colocar esse conhecimento em prática e já começar a entregar melhores resultados estéticos e ser reconhecida aí no mercado com o auxílio dos exames laboratoriais. Nesta aula, eu te dei alguns exemplos de como avaliar o seu paciente de forma integrativa, entregar melhores resultados estéticos em 98% dos casos e ser reconhecida no mercado. Na próxima aula, eu vou te ensinar o jeito certo de avaliar o seu paciente de forma integrativa e vamos juntos destrinchar o leucograma, que é a parte branca do exame de hemograma. E, inclusive, nós vamos discutir sobre essa paciente que eu resolvi o problema de olheiras dela sem nenhum procedimento estético. Também vou te mostrar as oportunidades que você está perdendo em não dominar os exames laboratoriais na estética de acordo com os valores ideais. Até lá, eu te convido a entrar em um dos nossos grupos de WhatsApp e colocar alguma dúvida que você teve. Me conta lá qual foi a sua grande sacada que você adquiriu com essa aula e o que você já vai começar a colocar em prática. Na próxima aula, eu farei o possível para responder o máximo de perguntas. E se você entendeu como essa informação, como esse conhecimento vai te ajudar a entregar melhores resultados estéticos e te destacar aí no mercado, compartilhe com um colega de profissão. Chame ele, chame ela para se inscrever no workshop dos exames laboratoriais na estética. Fazer o bem
também é compartilhar um bom aprendizado. Até a próxima aula. Eu aprendi a olhar para os exames das minhas pacientes e saber o que está acontecendo com elas. Isso é incrível, que os seus exames dizem quem você é. A sua pele diz quem você é, né? E a partir disso, a gente tem uma autoridade, a gente tem... elas confiam na gente, né? E desde o início que eu comecei a trabalhar com a estética integrativa, eu vi que tinha algo a mais. Não era simplesmente passar um creme no rosto, um peeling e só, né? Não, vai muito além. É você enxergar o ser humano por dentro. Os meus pais, eu acho que para mim isso foi o mais importante. Eu não consigo falar sem chorar, porque, sabe, meu pai tinha alguns problemas e hoje ele me escuta, sabe? Ele fala, eu tô sentindo tal coisa. Eu sou referência para eles. Eu jamais imaginei que isso fosse acontecer.